Fala galera, beleza? Eu tô aqui pro vídeo do canal. Nesse canal aqui eu sou um dos 4 entregantes dele. Eu sou o Carlos, o que usa Horaz Magician, que vai ser a decklist que eu vou apresentar hoje. Esse deck aqui versátil, que se adapta muito bem às plays. Vou mostrar ele aqui, a funcionalidade, tanto das cartas como individual, como elas juntas, trabalhando entre si. No geral, esse aqui é mais para apresentar a decklist dele, mostrar combos, mostrar cartas que dão combustível para fazer certas coisas. E no geral é isso. Eu vou apresentar aqui a primeira carta do deck, que é o Olhos Anômalos, clássico. Ele basicamente nesse deck ele tá como matéria para fazer o absoluto, ou caso você queira dar dano do oponente, porque ele tem o efeito de dar dano dobrado. Então isso ajuda bastante no TK e para você finalizar o oponente o melhor possível. A outra carta do deck é um Horaz Arc. Ele aqui é o principal Olhos Anômalos do deck, que ele é quem vai te dar o combustível, os combos. A maioria dos combos tem como origem esse cara, porque quando uma carta Olhos Anômalos é destruída, pode ser tanto efeito do oponente como o seu, você invoca um Olhos Anômalos da mão, cemitério ou deck. Isso é muito bom, você pode trazer recurso variado, você pode trazer tudo que você for counterar do oponente. O próximo aqui é um Horaz Phantom. Esse daqui ele é o cara que mais foca no TK. Ele tem um efeito na escala e como monstro que todos focados em finalizar o oponente o mais rápido possível. O da escala, que é caso eu tenha um outro Olhos Anômalos na escala, ele dá mais 1200 de dano no monstro quando batalha. Então isso é maravilhoso para você passar de um monstro grande do oponente e conseguir finalizar. O segundo efeito aqui é mais OTK ainda, na minha opinião, que quando ele dá dano, quando ele é invocado por pêndulo e dá dano no oponente, ele dá mais 1200 de dano para cada Olhos Anômalos na escala. Então vamos supor, você bateu com ele no oponente, você tem 2 Olhos Anômalos na escala, você já tem 2400 garantido. Então isso é maravilhoso para você finalizar o cara, dar um dano considerável nele e já botar uma pressão. Então isso é maravilhoso. Esse agora é o Olhos Anômalos de controle, que é o Persona. Esse deck aqui, eu esqueci de mencionar no início, mas esse deck daqui, ele é bem versátil, tanto na questão de OTK como na de controle. Até agora eu mostrei os monstros assim principais para dar OTK, mas esse daqui é o que inicia basicamente a parte controle desse deck, que é o Persona de Olhos Anômalos. Esse cara, principalmente, tem o efeito da escala, que até dá pra usar, mas é muito mais difícil. Mas o efeito daqui de baixo que é muito bom, que é efeito rápido. Você pode escolher um monstro invocado do extra deck do oponente e negar os efeitos até o final do turno. E essa carta, ela não se limita a uma cópia. Vamos supor, se você tiver 2 Persona em campo, você pode usar o efeito dele 2 vezes, porque ela não limita pelo nome da carta. Isso é maravilhoso para você parar as jogadas do oponente, conseguir travar a estratégia dele para você ter um domínio melhor. Isso é maravilhoso para control e para administrar recurso no geral. O próximo aqui é o Wizard's Dragon. Esse daqui ele é uma versão alternativa do que eu queria, que é mais o Lancer, mas esse daqui também é muito bom por conta dos 2 efeitos dele são muito bons assim em si. Na verdade, o último efeito é muito mais importante. Ele é nível 7, o que já ajuda no XYZ absoluto, que eu vou mostrar mais tarde, mas assim, é maravilhoso. E o segundo efeito dele é que quando ele é destruído por uma carta do oponente, seja por efeito ou batalha, ele invoca um Olhos Anômalos da mão, deck ou cemitério, e adiciona um golpe da chama espiral pra mão. Então, pra você conseguir se recuperar no duelo, isso é maravilhoso. Agora, saindo dos Olhos Anômalos, a gente vai pros magos, que tem uma participação muito boa nesse deck também. Nesse caso, o Mago do Pulso e 3 Mago do Fosso. O Mago do Pulso, pelo fato dele ter o efeito na escala, se eu controlar outro mago na outra, ele descarta uma carta e destrói um monstro no oponente, seja meu, seja do oponente. Você pode usar isso de várias maneiras. Você pode destruir o monstro do oponente pelo simples foco dele, né? Eu acredito que seja esse, destruir o monstro do oponente. Mas se o oponente tiver uma coisa impedindo de dar alvo, você pode dar o efeito dele para destruir seu monstro. Porque em Olhos Anômalos, isso não é um prejuízo para você, já que você triga o efeito do Arc, você triga o efeito do Absoluto, então é maravilhoso de se usar, tanto contra o oponente como a seu favor. O próximo mago da lista é o Shangik. Esse daqui é responsável pelo combo principal de OTK do deck, que ele tem o efeito da escala de dar alvo em um monstro XYZ e ele poder ser usado como monstro de nível, porque o Horaz Raging do extra deck,
ele necessita que você use uma matéria XYZ para ter o efeito dele realmente significativo, de limpar o campo do oponente. Vou explicar ele mais tarde, mas por hora é a principal coisa do Shang, que é o OTK. Tenho a Tanner, que é a maga do Dragão Nobre, uso uma dela. Ela é o Tanner do deck, para você fazer synchro, para você, vamos supor, combos possíveis com ela, basicamente. Você pode, pelo efeito dela, diminuir o nível de olhos anômalos em 3, para ele se tornar nível 4, invocado especialmente da mão. Da mão ou do cemitério. Então isso te dá uma versatilidade maior. Você pode descartar ela sem medo, já que você vai poder trazer ela de novo muito fácil, para você fazer os teus synchros e começar o combos de você. Aqui é o Abductor Mágico. Essa carta é o Search do deck. E essa parte de Search também nesse deck é bastante presente, tanto nas mágicas quanto nos monstros. Porque para cada magia que é ativada, ela ganha um contador. E se você tira 3, ela consegue buscar qualquer monstro pêndulo do deck. Então isso para você buscar o que você precisa na hora correta é maravilhoso. Agora, saindo dos magos e indo para os Camarartista, eu tenho aqui 3 Coringa. É o principal buscador do deck. É o cara que vai trazer os recursos que você precisa na hora certa. Ele pode trazer mago, ele pode trazer olhos anômalos, ele pode trazer Camarartista. Esse cara traz tudo, cara. Esse cara é maravilhoso. Um outro Camarartista também que eu tenho aqui é o Feiticeiro, que é um cara que também puxa bastante a parte da destruição do deck, que eu vou explicar nesse momento por conta do efeito dele. Ele aqui, principalmente, você vai querer invocar ele especialmente, porque o efeito dele, quando invocado especialmente, ele pode escolher até 2 cartas, destruir e trazer esse mesmo número de carta para mão. Você pode, principalmente, vamos supor, um combo com ele. Você invoca ele especialmente com a escala sua, destrói um Olhos Anômalos na escala, pega um Coringa pra mão e vai trigar o efeito do Arc. O Arc invoca um Odiais e ele vai te dar o Coringa pra você usar a tua Normal Summon com ele. Então isso te puxa muito recurso, te dá muita chance de bater no oponente com o que tu precisa e é maravilhoso, cara. E aqui o último Camarartista é a Bruxa. Essa Bruxa que eu prefiro do que a outra nível 1, porque esse deck não necessariamente precisa de uma carta fusão pra trazer o principal do deck do extra, que é o Vortex. Ela aqui é mais pra fazer as fusões que estão além do Vortex, como por exemplo o Starving Venom ou o Metra Carniçal, que são 2 fusões assim muito focadas em OTK. Ela aqui pode ser usada tanto pelo efeito do Feiticeiro, já que quando ele destrói as cartas, ele pode trazer tanto ela como o Coringa. Isso é maravilhoso. Você pode trazer ela pra caso você já tenha... você não tenha o Coringa e você queira fazer uma fusão naquele momento, ela é perfeita pra essa situação, cara. Agora que os monstros já terminaram, eu vou mostrar pra vocês as mágicas do deck, que geralmente estão com foco de Search. Vou começar pela Campo, que é a Íris do Céu. Uso 3 cópias e também uso uma transformação campal. A Íris do Céu, ela tem uma proteção do deck, que quando ela impede o oponente de dar alvo nas suas cartas na escala. E tem um segundo efeito, que geralmente é o mais usado, de destruir uma carta virada pra cima e trazer uma carta Olhos Anômalos do deck pra mão. Você pode tanto destruir uma carta Olhos Anômalos pra dar o efeito do Arc, como você pode destruir um Absoluto pra ele invocar um Vortex do deck, do extra deck. Então é por isso que eu até mencionei que uma carta fusão não é realmente necessária, porque o Absoluto é o foco do cara, é o cara que traz tudo do extra, então é muito bom. Outra carta de Search, essa aqui mais focada nos Olhos Anômalos, é o Golpe Espiral, que traz um Olhos Anômalos nível 7 pra mão com seu primeiro efeito, e com o segundo ela destrói uma carta em campo, caso você tenha uma carta Olhos Anômalos. Então você pode usar ela tanto pra dar o TK, destruindo coisa do oponente, ou pra dar Search e buscar o que tu precisa pra counterar o campo dele. Então isso é maravilhoso. E aqui é a carta Fusão do deck, que é a Fusão de Olhos Anômalos. Essa foi a que eu expliquei, que ela é mais situacional por conta do segundo efeito dela, que quando o oponente controla 2 monstros ou mais, você pode usar materiais do extra deck pra fazer uma fusão. E isso é muito bom, porque geralmente essa carta vem nesses momentos que você tá precisando botar um Vortex pra limpar ou dar uma acalmada nas jogadas do oponente. Tanto como também você pode usar ela da maneira padrão. E uma coisa que eu gosto de fazer também nesse caso é você fazer a fusão usando a maga que tá na tua mão e um Olhos Anômalos em campo. Porque além de você botar um material Olhos Anômalos lá pro Vortex usar, você bota a maga pro cemitério pra dar a oportunidade dela usar o efeito no Vortex, já que você não vai querer tirar ele dali. Você vai usar ele só como alvo pra ela vir como Tanner e você usar em outro monstro. Então essa carta aqui é perfeita. Uma carta de busca também desse deck é a Aliança dos Duelistas. Essa aqui, se você controla uma carta na escala, você pode pegar um monstro pêndulo, uma carta que tenha pêndulo no nome e botar pra mão. Nisso você pode pegar o Olhos Anômalos, o clássico. Você pode pegar o Arc, que é a escala principal.
Você também pode pegar o Feiticeiro, que é o cara que destrói as coisas para te dar recurso. Então é muito boa, ela é muito versátil. Você pode usar ela de várias maneiras diferentes. Essa aqui é o Chamado do Pêndulo. É a carta que traz os magos do deck. Não tem tanto mago assim no deck, mas você realmente precisa dela em certos momentos, tanto para descartar a maga, para botar pro grave, como para você trazer o Shangik e conseguir fazer o combo de OTK para botar o Rage. Então é muito boa nesse quesito. As últimas duas cartas mágicas aqui são o Monstro que Renasce, né, clássica, e a Arte do Invocador, para você trazer ou um Arc ou um Fosso para você fazer ou XYZ ou ter uma escala segura na tua zona. Galera, esse é o main deck. Agora eu vou apresentar para vocês o extra deck, que geralmente aqui é uma mistura, um mix de controle com OTK. Nesse caso, as primeiras cartas que eu vou apresentar é Link, já que só usa essas duas. É a Policial de Honra do Submundo e a Pequena Aprendiz de Bruxa. A Aprendiz de Bruxa, você geralmente usa ela ou para auxiliar no OTK, já que ela dá 500 de ataque para monstros Dark, como para você colocar ele em campo e poder pegar um Dark do Grave quando ela é destruída. E esse efeito é muito bom, porque Pêndulo no Grave é muito difícil de você pegar, ainda mais sendo olhos anômalos. Então nesse caso ela ajuda bastante. E a Policial de Ronda, ela tá aqui pelo fato de ela ser genérica. Ela pede 2 monstros, e com isso você pode se aproveitar disso para usar o Absoluto como alvo, trazer ela e ainda invocar um Vortex do deck. Então isso é muito bom e auxilia para você ter um controle maior da partida. Uso um Mago Trapezista, um Camara Mágico nesse deck aqui, por incrível que pareça ele funciona bem. Ele pede 2 monstros de tipo mago nível 4. E o efeito dele principal que você vai querer usar aqui é de tirar uma matéria na fase de batalha, escolher um monstro seu e ele vai poder atacar 2 vezes e no final da fase de batalha ele é destruído. Então nesse caso, com você podendo atacar 2 vezes para dar o TK, ele é bom, porque você vai ter um maior gama de dano no cara e pelo efeito de destruído no final. Porque imagina, vamos supor, você coloca esse efeito no absoluto e usa o efeito do fantasma na escala para dar 1200 de ataque e ele ficar com 4000, batendo 2 vezes e no final ele sair e trazer o Vortex pro campo. Então você tá no lucro mesmo ele ou conseguindo realizar o ataque ou sendo destruído pelo próprio efeito do Câmara Mágico. Então ele é muito bom para essas situações. Aqui eu tenho um Dark Rebellion, que é nessa pegada de OTK, que é basicamente você pegar, tirar 2 matérias, ele tira metade do ataque do monstro do oponente e essa metade é adicionada para ele. Isso é muito bom também, muito bom para OTK inclusive. E aqui o Exceed, um dos principais desse deck, que é o Absoluto. O Absoluto aqui, ele tá pelo efeito dele, de quando ele é enviado pro Grave, invocado por invocação XYZ, ele invoca um Olhos Anômalos do extra. Então com isso você pode botar tanto o Vortex, que você já bota direto, como também você pode invocar um Persona, caso ele já esteja lá ou esteja destruído. Então ele é uma busca muito boa para negate. E aqui, esse aqui é o cara do OTK, é o Horaz Raging. Esse cara, mano, quando você invoca ele, podendo utilizar dos efeitos extras, quando ele tem um XYZ nele, é maravilhoso. Que são basicamente, ele ataca 2 vezes por fase de batalha, e você pode tirar uma matéria dele, destruir todas as cartas do oponente, e ele ganha 200 de ataque por isso. Então ele é o cara pra limpar o campo, ele é o cara pra finalizar o duelo, ou vai ou racha, mano. Ele é o cara do vai ou racha. Você entra com ele, ele limpa o campo do cara e ainda consegue ganhar ataque com isso. Então ele é muito bom pro OTK. Ele é o OTK puro do deck, basicamente. Saindo do XYZ indo pro Synchro, eu tenho aqui o Meteoro. O Meteoro, ele é muito bom pelo efeito o segundo. O segundo não, o primeiro, porque o segundo é mais passivo, do oponente não poder ativar efeito de monstro na fase de batalha. Mas o principal é o primeiro, onde ele invoca um monstro pêndulo da escala pro campo. Você podendo trazer tanto um feiticeiro para dar o efeito dele, como você podendo colocar uma bruxa e fazendo fusão usando ele e trazer o Vortex. Então ele é muito bom. Um negate mais direto é o Cleawing, o Cleawing padrão. Ele é o que nega efeito de bicho nível 5, ou caso o cara dê alvo nele, ou em algum outro Olhos Anômalos de nível 5 para cima, ele vai negar, destruir e ganhar ataque. Tanto em um efeito, que é de negar o nível 5, como no efeito de dar alvo em nível 5. Então ele é perfeito para controle também nesse deck. Um outro aqui, esse aqui é focado mais no OTK, que é o Rei Supremo Dragão de Asas Transparentes. Ele é o cara que limpa o campo também, porque quando ele entra, ele destrói todos os monstros do oponente. Ele dá uma limpada. E o segundo efeito dele também é ótimo para OTK, porque ele destrói o monstro do oponente quando batalha e dá dano igual ao ataque. Então ele também é o cara OTK. Ele é basicamente o Raging versão Synchro, então ele é maravilhoso para esse quesito. Agora falando um pouco das fusões, eu vou apresentar primeiro o Metra Carniçal, que é um cara também do OTK.
ele entra já dando 200 de dano no cara para cada carta em campo e pode destruir um monstro oponente e dar dano igual ao ataque. Então isso nesse deck é maravilhoso para limpar e poder dar o máximo de dano possível no cara. Então ele é muito bom. Tem também aqui o Starving Venom, que é o cara, assim, ele é muito versátil, você pode usar ele de várias maneiras. Ele entra já ganhando o ataque de um monstro invocado especialmente do oponente, então ele pode ficar bastante parrudo. E ele tem um efeito aqui também de você poder copiar um monstro de nível 5 ou mais no cemitério do cara e ele ganhar o efeito e o nome. Você pode, vamos supor, se você está enfrentando um Speedroid, você pode dar um efeito no Cleawing, no cemitério do cara, porque nesse caso ele já vai ter invocado um Crystal Wing, provavelmente, e você vai ter o efeito do Cleawing para poder usar. Então isso aqui é maravilhoso para você tanto usar como controle, como usar como OTK. E o último efeito dele, que ainda é muito bom, que é quando ele é destruído pelo oponente, ele destrói todos os monstros especialmente invocados. Então isso aqui, cara, ele é muito bom, versátil. Quando ele sai levando todo mundo com ele. E é muito bom, cara, ele é muito bom pra essa parte aqui. Aqui também eu tenho 2 Vortex, que é o cara, o Control, ele é o Odiais Control puro. Ele é o cara que você vai querer pra invocar e controlar o cara. Porque o efeito dele, o primeiro principalmente, é quando ele é invocado especialmente, não precisa ser fusão. Ele manda um monstro em modo de ataque do oponente pra mão. E isso já ajuda muito. Mas o segundo efeito dele, principalmente, é o que dá o vigor do poder desse cara. Que ele embaralha um pêndulo do extra deck de volta no teu main deck. E nega o efeito de uma carta ou o efeito que tenha sido ativado do oponente. Então ele é o control puro de Odiais. E com essa carta que tá do extra voltando pro deck, pode ser tanto um Coringa pra você usar o efeito do feiticeiro de novo e trazer ele pra mão, como pode você também mandar um outro Olhos Anômalos, caso você queira invocar com o efeito do Arc, ou caso você queira adicionar ele com o efeito da Chama Espiral, você banda ele de volta pro deck e ainda nega um recurso do oponente. Isso é muito bom. Por último aqui, eu vou botar uma carta aqui, essa muito situacional, que é o Zark, Dragão Supremo. Como o meu deck tinha maior espaço para colocar ele aqui, ele foi o que ficou. Ele é o cara também que você limpa o campo do cara e dá um OTK bastante massivo. Ele é muito mais difícil de fazer, de invocar, mas com os recursos que eu tenho nesse deck, chega até... tem uma chance de botar ele. Então, por que não, né, usar ele? É o Zark, cara. Pô, respeito o cara. Tá bom que no anime não é tão bom assim, mas esse aqui é uma outra opção, caso você queira tirar coisa do oponente. Ou mandar um próprio Odiais ali como matéria, já que geralmente ou é pêndulo ou é o absoluto, então dá pra fazer alguma coisa. E ele é bastante destruidor nesse aspecto. Bom, galera, o vídeo é esse daí. Eu espero que vocês tenham entendido bem como esse deck funciona e a versatilidade de combos que você consegue fazer com ele. Eu espero ter sido claro quando eu expliquei os efeitos das cartas e como elas trabalham entre si para formar um campo ou de contra ou de contra ou de OTK, que é muito importante nesse deck, porque ele se adapta muito bem, dependendo do oponente. Ele pode tanto ir para um OTK agressivo, para limpar o campo do cara o mais rápido possível e finalizar o duelo, como ele também pode ter um campo de control, para controlar as jogadas do cara. Isso também é muito bom quando você vai jogar match, porque você começa, obviamente, mais seguro, fazendo um campo de control, começando o duelo. Mas caso você perca esse bagulho, você já vai ter uma noção mais ou menos de como o deck do cara funciona e do que negar exatamente. Então quando você pega a manha com ele aqui pra combar, pra fazer as cartas trabalharem uma com a outra, você fica assim, absurdo. Eu gosto bastante desse deck e eu espero que vocês também tenham curtido entender como funciona a mecânica dele e como ele consegue interagir bem com grande parte dos oponentes. Eu espero ter sido o máximo entendível nesse vídeo. E espero que vocês tenham gostado. E se você curtiu, cara, ver essa decklist, ver as estratégias que dá pra fazer com esse dragãozão querido, você pode compartilhar, você pode dar o seu like, dar uma comentada, ver assim, pra você conseguir entender como esse deck funciona em específico, porque tem certas pessoas que tem um deck específico, mas não entende as plays dele e pesquisa vídeos pra tentar entender o combo. Então isso é bastante importante pra espalhar as mecânicas desse deck e explorar os pontos fortes, os pontos fracos e conseguir fazer um deck bastante forte com o que você tem. Eu espero que vocês tenham gostado, deixa o like, compartilha e é isso. Grande abraço e até a próxima.